né, para a gente abrir os trabalhos. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra siddharinam sahasra shirasam shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayati Shwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpitaswam Shri Krishna Maryam Guruvaryamidi Virodhe Kartike Mase Shatatara Krutodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaham Bhaje Shri Guru Pyo Namaha Então, a gente abriu o estudo dos Yoga Sutras de Patanjali, que é a escritura fundamental do yoga, né? Não é a única, mas é considerada a escritura central. Essa escritura tem mais de 2.000 anos, provavelmente 2.500 anos, está muito bem estabelecida, né? Ela está muito bem estabelecida num conjunto de aforismos que são chamados sutras. Sutras são pequenas frases, né, muito essenciais, que guardam o que é o significado e a prática do que seja yoga. E essa escritura, esse primeiro capítulo, a gente viu, ele é o capítulo destinado, assim, já a quem tem uma certa capacidade contemplativa. Então, ele vai falar daquilo que é, assim, ele vai para os finalmentes, eu diria assim. Ele já apresenta o que é, em essência, yoga e, assim, as primeiras práticas, né, para quem está razoavelmente habilitado à contemplação. A gente viu também que nesse primeiro sutra, né, na abertura da escritura, né, a gente viu o primeiro sutra, a gente viu, né, esse primeiro sutra que diz, agora o ensinamento de yoga. Parece pouco, né, em termos de frase, mas essa é uma das características desse tipo, nesse estilo, nesse tipo de literatura baseado em sutras. O sutra é muito pequeno, muito, digamos, muito estrito, assim, muito mínimo. Por quê? Porque ele não é propriamente literário nem explicativo. Ele é, digamos assim, uma semente que depois vai ser desdobrada pelo professor. É como se fosse um guia, né, para quem está ensinando, para a partir daquelas poucas palavras sementes, desdobrar algo que tem um significado, não só teórico, aliás, não é teórico, ele é um significado experiencial. Ou seja, o que está por detrás desse Atha Yoganushasanam? Até nessa pequena frase, agora o ensinamento de yoga, por detrás desse sutra, segundo a tradição do Krishnamacharya, está escondido, digamos assim, né, a relação entre um professor e um aluno. Porque atá é a palavra que indica o aluno, porque agora, a palavra atá significa agora. Agora, para quem que o conhecimento começa agora? Para quem vai começar a aprender. Então, agora o quê? Anushasana é o ensinamento. O ensinamento representa o professor, que é aquele que tem
o ensinamento, que recebeu esse ensinamento de alguém que também recebeu, de alguém. Então, é um conhecimento que não é da autoria do Patanjali propriamente. O Patanjali tem o mérito de ter selecionado aquilo que era essencial, coletado, resumido, expresso isso nesse estilo, nessa forma. E esse ensinamento, ele também é passado de professor a aluno desde tempos imemoriais. Então, isso já existia. É aquilo que na Índia se chama parampara. Parampara quer dizer uma linhagem de transmissão. Essa linhagem de transmissão vem de professor a aluno, esse aluno começa a ensinar, e aí ele vai ter outros alunos, aí ele vira professor, e assim vai. Então, é um conhecimento que é passado dessa maneira, a gente poderia dizer artesanal, profundamente humana, de boca a ouvido. E dizem, ainda assim, é que deve ser. Nos tempos atuais, muito difícil, né? Porque daqui a pouco vai ter inteligência artificial ensinando yoga, né? Mas o yoga tem resistido, né, a todas as novidades, né? Então, talvez a humanidade resista e também o yoga resista, né, a tantas tecnologias. Mas o yoga é algo que nasce na relação entre duas pessoas vivas e presentes. E isso está ali na palavra do meio, yoga. Yoga, atha, anushasana. Yoga está no meio. Por quê? Porque yoga é o que vai relacionar, vai ser o relacionamento desse professor e esse aluno é em torno de yoga. E a própria palavra yoga significa união, significa relacionamento. Mais propriamente, significa vínculo. Então, a gente poderia dizer que yoga é o que vai explicitar, né, os vários níveis de vínculo, tanto entre um professor e um aluno, que é o primeiro vínculo necessário para que yoga aconteça, quanto entre eu e meu objeto de meditação. Como que eu me vinculo? Então, esse primeiro sutra ele é muito importante, porque, como diz a tradição, ele não é o primeiro numa sucessão, mas ele é o primeiro como sendo a base, o alicerce. Ele é o alicerce do caminho de yoga. É preciso que eu encontre um professor ou uma professora, uma fonte, né, humana de transmissão daquilo que venha a ser yoga. E esse ensinamento que a pessoa vai transmitir não é uma teoria, mas é a sua própria vivência daquilo que o sutra coloca como resumo. Então, por isso que eu chamei essa abordagem aqui do Yoga Sutra de mapa e território, né? Porque o mapa é o próprio Yoga Sutra. Mas o território é como é que a gente percorreu como é que a gente vem percorrendo esse território que o mapa indica. Então, eu até vou abrir mais, assim, eu pretendo, né, abrir mais para que vocês também falem, né, sobre como é que é a sua experiência, disso que o Yoga Sutra vai colocando, né. Qual que é o território que vocês têm percorrido no sentido desses pedaços de mapa aqui. Então, nessa questão aqui do Hatha Yoga Anushasana, que é o início da prática de yoga, né, eu vou primeiro falar do meu território percorrido, né, mas depois eu vou abrir para que vocês também falem um pouquinho, quem quiser, né, porque é muito rico, assim. Então, eu me lembro que quando eu fui em 2001 para a Índia para estudar com a família, lá com Desi Kachar, e lá no KYM, Krishnamacharya Yoga Mandiram, em Chennai, ou Madras, né, no sul da Índia, e que a gente começou a estudar Yoga Sutra, e a ter uma prática individual, e a ter um professor que nos orientava, e começar também a entrar em contato com essa abordagem muito experiencial do ensinamento,
Eu me lembro que eu fiquei muito, assim, impressionada com essa ideia de que, embora eu já sabia isso, mas isso trouxe à tona, eu sabia, mas estava lá guardado, assim, sabe? É, a importância de ter alguém alguém especial, alguém, pessoa que te oriente e que te explique, que te vá te encaminhando, né? E eu vi isso muito, muito bem colocado ali, que não podia ser só uma coisa de um relacionamento distante, que era preciso um relacionamento relativamente próximo para que a gente pudesse esclarecer dúvidas, que eu pudesse chegar para o professor e dizer, ah, eu tenho tal e tal dúvida, ou eu tenho tal e tal dificuldade, como que eu resolvo isso? E eu me lembro que no tempo que eu praticava yoga, assim, o comum, assim, à minha volta, era muito assim, né? A gente não se aproximava, a gente fazia yoga como uma prática comum, né? Numa sala em que vários praticavam. O professor, hoje não é bem assim, não sei como é que é hoje, mas enfim. O professor, ele praticava lá na frente, ele demonstrava, ele inspirava, ele dizia coisas e tal, fazia as posturas, tarará, tarará. Mas se a gente se aproximava para perguntar alguma coisa, ou para falar alguma coisa pessoal, aquilo não era muito respondido, não. Era como se a gente fosse, como se a gente tivesse que lidar com isso sozinho, enfim, não fazia parte, né? Assim, era uma coisa, praticar, continuar praticando, e aquilo espontaneamente ia se resolver, ou ia desaparecer. Então, tinha uma espécie de distância, assim, o que eu quero dizer é que tinha uma espécie de distância entre a pessoa que ensinava e as pessoas que praticavam, assim. Então, o professor ficava um pouco cercado de uma nuvem de mistérios, assim. E, e quando a gente chegou lá na Índia, eu digo a gente, porque eu fui com o Jorge, eu sempre tive o Jorge Knack, né, que era meu companheiro na época, é, a gente atravessou tudo isso junto, então sempre que eu vou falar de Índia, eu vou falar nós, né? Mas, enfim, a minha experiência lá foi de ver que não era assim, que, na verdade, esse caminho era um caminho próximo, né? O professor tinha que estar atento ali ao aluno, às diferenças de um aluno para o outro. A prática, nem ao menos a prática com adultos, não era em grupo, a gente só estudava em grupo. E os indianos só estudam em grupo, a prática é individual. A pessoa faz em casa e volta para falar sobre sua prática com seu professor. E o vínculo com o professor é uma coisa importante, porque essa pessoa é que vai dirimir as dúvidas e as dificuldades do processo, né? E vai acompanhar até onde ela puder, aquela pessoa. Se ela não puder acompanhar, depois ela passa para outra pessoa que possa acompanhar. Mas essa maneira de apresentar yoga, que é tão semelhante assim, a outras tradições, né? E mesmo a própria tradição ocidental de terapia tem algumas coisas em comum, né? É, me pareceu tão óbvio e, ao mesmo tempo, tão escondido no universo do yoga, tão diferente. Parecia que a prática de yoga em si era boa, bastava fazer para ser bom, não precisava maiores orientações e também não precisava grandes individualizações. Então, e para mim foi uma coisa bem marcante, assim, e ver que isso estava mesmo que ancorado numa própria visão da escritura, ou seja, resgata aquela ideia de que a gente tem que, nesse caminho, que por detrás de todas as aparências, no fundo é um caminho, a gente poderia dizer espiritual, é preciso ter um guia. Então foi muito assim reconfortante para mim encontrar um lugar em que o yoga era tratado de uma maneira muito semelhante a que o Vedanta, por exemplo, apresentava, ou que o budismo também apresentavam, que eram escolas com as quais eu tinha contato.
Então, assim, essa é minha, digamos assim, meu comentário sobre como é que eu passei por ver isso e me senti diante de algo assim em que esse professor que estava ali, essa linhagem que estava ali, se responsabilizava mesmo por esse papel, pelo papel de professor. Sim, eu sou professor e eu vou orientar. Não sei como é que vocês, alguém gostaria de falar um pouco da sua experiência, assim, ou da... Não precisa ser só no universo do yoga, né? Em todos os caminhos de autoconhecimento que vocês tenham experimentado, se alguém quiser, assim, falar, também não é Nazaré, obrigado. aqui é a Oi, oi, Lourdes. oi. Aí é a Lourdes, Aqui é a fala Lourdes. lá, Lourdes. Então, Cadê a Lourdes? Nazaré, aqui. Ah, tô te vendo, agora sim. Não, é que eu vejo Aham. os quadradinhos, né? Então, olha só, até 2004, já trabalhava como professora de yoga, mas estava muito embasado em asanas, né? A gente dava aula de asana, dava aula em grupos, às vezes até Uhum. 10 pessoas, né? A gente tentava dar fichas individuais para cada aluno, né? Fazia isso, mas chegou no momento que a gente se deu conta, o que a gente vai fazer? Só asanas. Como continuar, como ter algo mais profundo em relação a isso? Aí, em 2001, a gente participou de um encontro com a Glória Arieira, não sei se foi 2001, 2000, em Viamão, um encontro com a Glória de Vedanta. Fomos eu, Mai, Dedinha, Rose. Você E me lembra, naquele... a gente que Aí trouxe a vocês Glória para aquele encontro. trouxeram, Era ano 2000, é. Aham. no dois, vocês trouxeram uma prática de asanas totalmente diferenciado. Eu e a Edinha nos olhamos, aqui tem coisa boa. E depois vocês foram oferecendo assim, workshops em fins de semana, que a gente participava, e foram trazendo esse embasamento dos Yoga Sutras. E em 2004 vocês nos ofereceram uma formação, que foi o grande boom para mim, para todas nós, tanto a Mai, Edinha, eu, né, a Thay, que ali havia algo, um embasamento daquilo que a gente praticava. E que ali tinha alguém que nos orientava, que estava ali por trás, assim, olha, estou com uma dúvida, e o professor, olha, isso aqui, aquilo ali. Então, para mim, isso também foi muito impactante. Não só para mim, mas todas nós, tanto para a Naide, Edinha, todas nós, foi assim, o marco do crescimento. Eu posso dizer que a partir daí eu cresci como pessoa, como professora. E que bom te ouvir, assim, eu fico muito grata, assim. Realmente não foi a maneira da gente compartilhar, assim, o próprio impacto que aquilo teve sobre nós, assim. E, e de fato, não foi a maneira também como a gente começou, né? A gente É, começa, ainda não encontra bem aquilo que a gente quer, mas quando a gente encontra, a gente sabe que encontrou. E, e ali, essa, essa, essa coisa humana, né, de se sentir acolhido e amparado, respeitado na sua singularidade. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, para ajudar alguém, né? A Camila, pode falar, Camila. É isso, Lourdes? Muito é obrigado, Lourdes, isso. pelo teu depoimento, obrigada. A Camila está perguntando, não precisa ser escrito, eu quero que tu fale. Tu não pode falar? Estou sem microfone. Ela quer falar e está muda. Bom,
Então, ela diz: eu tenho uma dúvida, existe limite para a interação do professor e aluno? Certamente, certamente existe limite, como em qualquer relação, né? Se o yoga é uma experiência de transcendência, onde o autoconhecimento é o percurso, algumas situações da vida são extremamente relevantes, mas também extremamente íntimas. E tem professor que realmente não quer se envolver. E esta relação pode até deixar de existir quando o seu professor não quer se envolver ou apoiar em uma determinada situação. E um bom professor não vai ter problemas se forem respeitados os limites dos papéis, né? Ou seja, se o aluno se coloca dentro do que é apropriado como aluno, né? E o professor também está tranquilo na posição de professor, não existe assunto que não possa ser abordado. Agora, eventualmente, porque nada do que é humano deveria surpreender, né? Alguém que tem uma função terapêutica ou uma função de guia, né? Ou seja, não tem nada. Agora, a pessoa pode se sentir incapaz, porque ninguém é totalmente assim, não vulnerável, ou as pessoas que ensinam também têm suas marcas. Ela pode se sentir incapaz de conduzir alguém por conta de marcas próprias, profundas, que podem então ser projetadas em cima do aluno, né? Então, se ela tiver essa lucidez, ela pode encaminhar a pessoa para um outro tipo de trabalho, ou para uma terapia, ou para um outro professor. Mas isso pode ser tranquilamente abordado numa conversa. Não vejo por que não. Né? Tu pode acolher a pessoa e dizer: olha, eu não me sinto capacitado para lidar com isso nesse momento. Mas, quem sabe por aqui? Quem sabe por ali? Eu acho que, no fundo, é simples. Mas eu acho que, de qualquer maneira, a pessoa tem que ser acolhida com as suas dúvidas. Se ela está ali, ela se coloca como aluno, tu aceitou a pessoa como aluno, bom, vou ajudar até onde eu posso. Claro, ninguém é, né, a gente não é assim, mesmo sendo professor, tem alguns que são mestres, a maioria não é, são professores, né? Em geral, os alunos são pessoas que estão, digamos assim, em termos de yoga, elas estão, o professor tem que saber um pouco mais, né? Ele trilhou um pouco mais, então ele vai trazer a pessoa até onde um pouco mais até onde ele trilhou, né? E, e pode ser que em algumas coisas tu não vai conseguir ajudar ali, mas tudo isso pode ser abordado. O que eu digo é que isso pode ser abordado com transparência, não precisa criar uma nuvem assim em torno da figura do professor, como se fosse algo inacessível. Não é para ser inacessível. Eu acho que tem muitas coisas culturais que a gente importa e que não cabem no nosso contexto hoje em dia. Não cabem. Mas, enfim, é só uma visão, né? Não sei o que vocês acham. Alguém gostaria de falar também alguma coisa? Alguém tem essa experiência de buscar alguém para buscar um caminho como yoga, um caminho de meditação, ou um caminho espiritual, em que se coloque como aluno? Porque também isso não é muito comum, né? O que mais falta é aluno. NASA, a Patrícia. Não, colocar a minha experiência, assim, minha percepção, eu acho muito parecida com a sua, assim, né? Não querendo comparar, mas até hoje em dia, né? De ser aquela prática que o professor, ele conduz, mas
Por mais que tenha uma fala que é uma visão individualizada ali na sala, cada um faz no seu ritmo, eu não me sentia assim, não eram espaços que eu me sentia assim, e eu tinha sempre essa questão de querer entender o algo mais, de querer saber algo por trás disso. E Uhum, mas não existem essas conversas também na aula, né? Eu não sinto muito essas aberturas e não sentia, não sabia, tipo, eu achava que eu que estava errada, porque eu queria algo diferente, eu buscava algo diferente, até eu encontrar você e perceber que, ah, tá, pode ser diferente. O professor, ele tem uma. Eu não estou errada por eu estar passando por um problema, por dificuldades, e minha prática ali de asma está toda bagunçada e eu tô me sentindo perdida e tá querendo que o professor olhe para isso e me ajude com isso, né? Eu tá perdida. E claro. eu fui encontrar isso a hora que eu cheguei aqui. Cheguei no grupo e eu comecei a ver, e foi difícil essa transição de deixar o que eu conhecia para, então tá, aceitar uma outra coisa que eu não me exija muito, que eu não tenha tanta pressão sobre mim e que eu possa acolher essas questões. E foi essa minha É experiência. uma, que bom, né? Isso é uma liberação, né? Porque realmente a prática não é para acrescentar mais uma pressão sobre a gente, mas ao contrário, para que as pressões possam ser lidadas, né? Para que a gente possa entrar em contato com uma dimensão nossa que é desconhecida nesse mundo de pressões. Quando a gente está muito submetido a pressões, a gente não entra em contato com essa dimensão nossa que está além disso. A gente fica só de uma pressão para outra, de uma exigência para outra, da necessidade de produção de um resultado para outra. Seja pressionada pelo mundo externo, pelo mundo do trabalho, mas pode ser também uma mentalidade que a gente aprendeu e que a gente tenha, sei lá, como mãe, como dona de casa, entendeu? A gente está sempre de uma exigência do lar para uma outra exigência, de uma exigência da família, de alguém, para uma outra exigência da família, para a construção de uma outra coisa, para uma outra coisa. Ou seja, está sempre produzindo, né, resultados e ambientes, e tudo isso pode ter grande valor. Mas se a gente não tiver um momento de retornar para si mesmo e encontrar a fonte da nossa energia assim, alguma coisa que esse lugar que é o lugar de onde tudo nasce, para onde tudo volta, é muito difícil que a gente tenha energia para sustentar essa produção de resultados sem em algum momento a gente dizer, não aguento mais, né? Estou estressado. Ou então a gente nem sente isso, mas fica doente. Como se fosse a coisa mais natural do mundo ficar doente. Pode acontecer mesmo, mas na medida quanto mais a gente se aproxima de algo mais real em nós, mais a gente vive um estado de saúde em todos os níveis e de força para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas a vida não é só um fazer, fazer, fazer. A gente tem que voltar para um ser, 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 né? E todos esses caminhos, como yoga, são caminhos de retorno. Só que a gente tem que ver onde é que a pessoa está meio que travada ali, né? Porque todo mundo está travado em algum ponto. E não é o mesmo ponto. A gente tem que ajudar um pouco, com amor, a pessoa perceber onde é que ela está empacadinha, né? E às vezes dar uma prática para desempacar. Então, isso é uma abordagem que parece simples, mas é um simples muito sofisticado. E isso tem como base a Hatha Yoga no Shashanama, ou seja, tem que ter um relacionamento, tem que ter uma proximidade.
Hoje em dia não precisa nem ser uma proximidade física, né? Assim, porque a gente de longe, né? É impressionante isso, a gente de longe aqui, né? Eu vou conhecendo as pessoas, daqui a pouco elas estão incluídas no meu mundo, daqui a pouco eu já sei direitinho, meio que o jeito de um, jeito do outro, né? Já, as pessoas já estão presentes no meu campo, né? Elas estão presentes no meu campo. Eu me lembro quando a gente se encontrou pessoalmente, a primeira vez, que foi agora no mês de abril, ali, que a gente se encontrou pessoalmente, a gente se reencontrou, porque, na verdade, a gente já se conhecia. E se conhecia muito bem, né? Tanto que a gente se harmonizou e a gente, né? A gente operou de uma maneira muito, como é que eu vou dizer? Não foi a primeira vez que a gente se viu. A gente já tinha criado um vínculo. É claro que para ensinar a asana, é importante a gente conhecer a pessoa ao vivo. Isso eu acho. Eu não ensino a asana online, assim, não consigo ainda. Pode ser que dê, né? Não sei bem. Só coisas muito simples, assim, né? À distância eu consigo. Mas, em geral, eu só acompanho os alunos que já foram meus alunos individuais, assim, presencial. Ou que eu tive um contato presencial e que pude ver a respiração, o pulso, né? Aí pode ser. Mas ainda assim, só o fato de conversar e falar e ensinar, isso já é uma relação, né? A gente está conectado nesse contexto que a gente está no Hatha Yoga no Shasana. Então, esse é o território, né? O nosso território, porque tem tantas maneiras de percorrer isso, né? O que a gente não pode é desvalorizar a experiência da gente. Vocês têm um percurso. Vocês também já andaram no percurso que tem esse cabeçalho, Hatha Yoga no Shasana, que é esse mapinha ali, vocês também já andaram. Tá bom? Por esse sutra? Que é só a abertura, né? Vocês vejam, só um sutra que às vezes nem é comentado, né? Mas se a gente entra em contato com uma linhagem de ensinamento, olha tudo que rende um Hatha Yoga no Shasana. Agora, o ensinamento de yoga. Então, aí vem o segundo sutra. Esses 4 sutras primeiros, eles são muito, muito fundamentais, assim. Tem várias frases relacionadas a eles. Eles dizem assim: se a pessoa souber bem o que quer dizer os 4 primeiros sutras, não precisa nenhum dos outros 190 e poucos. Se ela não conseguir entender os 4 primeiros sutras, não adianta os outros 190 e poucos. Então, são aquelas coisas retóricas para reafirmar a importância, né, dos 4 primeiros sutras. Porque eu disse já para vocês mais de uma vez, em relação a diferentes escrituras, que eles dizem já o mais importante no início, depois eles desdobram. Mas o mais importante vem no início, é para a pessoa ver, né, se é aquilo que ela está buscando mesmo, senão ela já levanta, não perde tempo. Então, no segundo sutra, o segundo sutra do Yoga Sutra é esse importantíssimo que diz Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha Yogaha Yoga. O que é yoga? Ele vai dizer o que é yoga. E aí ele diz, yoga é chitta. Chitta é a palavra comumente traduzida como mente. Vritti. Vritti é a palavra traduzida como atividades da mente. Atividades. Vritti. Nirodha.
Nirodha tem mais de um entendimento. Nirodha pode ser um comando, pode ser uma contenção, e pode ser também aquilo que o Krishnamacharya privilegiava como significado, um completo envolvimento. Então, isso é o significado das palavras, né? Yoga, yoga é... Não dá nem para traduzir. Para a gente botar no português. Vamos botar no português. Poderia ser yoga é o completo envolvimento da mente com o seu objeto. Tem que botar outras palavras, porque senão não vai formar ideia, né? Yoga é a contenção de todas as atividades da mente. Esse eu acho que é o mais perto. E a tradução mais popular, e que no fundo não é tão adequada assim, né? Yoga é, como é que é dito? A cessação das atividades da mente. Vocês já viram essa tradução de Nirodha como cessação? Quem já se aventurou pelo Yoga Sutra de outras maneiras, em livros, vai ver, ou então entrar lá na inteligência artificial, no Google, vai ver muitos. Yoga é a cessação das atividades da mente, né? Yoga é parar as atividades da mente. E isso se espalhou muito assim, por muitos contextos, assim. Então, as pessoas pensam, né, que yoga, como meditação, é parar a mente. Né? Parar a mente. Aí a pessoa vai e tenta parar a mente. Eles não sou capaz. Né? Não, é que não funciona essa tradução, ela não é lá muito útil. E ninguém vai parar a mente, né? Assim, querendo parar. Agora eu vou dar um comando sobre a minha mente para parar de pensar. Aí acontece exatamente o oposto. Então, não é um esvaziamento da mente, nem o parar a mente, né? Mas tem a ver um pouco com isso. Mas aí a gente tem que explicar, né? A gente tem que desdobrar, porque isso é só semente. Então, esse sutra, ele é chamado de Lakshana Sutra. Lakshana, eu vou ter que escrever aqui, porque meus auxiliares não estão hoje. Eu vou escrever aqui no nosso chat, tá? A palavra. Lakshana é uma palavra. Eu mandei? Acho que eu mandei. Lakshana é uma palavra que quer dizer assim, esse sutra, Lakshana Sutra, é porque ele indica, Lakshana é uma indicação, não é nenhuma definição, ele indica o que é yoga. O primeiro dá a base, como é que yoga vai acontecer? Através do relacionamento, do encontro entre um professor e um aluno. E Lakshana, o que yoga é? Porque esse relacionamento vai se dar em torno de yoga, né? Ele diz ali, Atha Yoga Anushasana. Agora tem que dizer o que é yoga, finalmente, né? Aí ele diz, yoga é Chitta Vritti Nirodha. Então, aqui já tem várias palavras para a gente esmiuçar. Ele diz atividades da mente. Ora, o que são as atividades da mente? A gente pensa, pensamentos, mas não são só pensamentos.
A própria palavra vritti é interessante, porque as palavras em sânscrito, elas têm uma certa semelhança com o próprio objeto que elas estão denominando. Então, vritti tem um pouco essa ideia de vrr, como um vórtice, como um vrr, né? Que se a mente fosse assim um lago, teria muitos movimentos, um lago, um rio, né? Tem muitos movimentos possíveis desse fluxo. Ele pode estar tão parado como se não tivesse movimento nenhum. Ele pode estar fluindo assim furiosamente. Ele pode também ter redemoinhos. Brrr. Então, a nossa mente, na verdade, é o nosso mundo interno. Quando ele fala Chitta, ele não está falando da nossa mente com o nosso pensamento, o fluxo de pensamentos. Isso é uma parte do nosso mundo interno. Ele está, na verdade, falando de todo o nosso mundo interno, aquilo que no Ocidente se chamava alma, ou psique, todo o nosso universo interno. E o nosso universo interno, que é Chitta, tem o próprio yoga o yoga não, o Sankhya vai apresentar o que é a mente, de que mente esse yoga está falando, né? Ele está falando dessa capacidade de parar os pensamentos? Não, isso é uma parte muito superficial da nossa mente, chamada manas. Quando a gente quer falar dessa mente, dos pensamentos, da parte cognitiva, dessa mente que absorve o que vem através dos sentidos, que aprende conteúdos, que fica pensando neles, papapi, papapá, isso é manas. Não é dado o nome de Chitta. É essa mente bem superficial, que está logo por detrás do sentido. Vritti não é só os pensamentos. Eu posso não estar pensando grande coisa, os meus pensamentos estão meio, assim, entorpecidos, mas eu posso estar sentindo coisas fortes. Pode ter uma emoção ali de raiva que não se traduziu em pensamento. Aquilo é um vritti. Então, tem uma parte da nossa mente enorme que é a nossa própria personalidade, chamada ahankara, né? A nossa noção de quem a gente é. A nossa noção de quem a gente é tem a nossa história, tem as experiências que a gente viveu, que a gente se lembra, tem toda a nossa formação, tem as nossas características, né? As nossas preferências, as nossas aversões, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Bom, só aí é um universo. A nossa mente também tem, nossa tita, né? A gente pode dizer assim, a gente poderia dizer a nossa alma, poderia dizer. Ninguém usa a palavra alma porque é uma palavra muito carregada, né? Mas se a gente sabe definir o que é tita, não tem tanto perigo usar a palavra alma. Só para vocês saberem que é uma coisa maior. Quando ele fala tita, é uma coisa muito maior do que simplesmente a gente controlar o nosso pensamento ou controlar nossas emoções. Ele está falando de todo o nosso universo interno, que tem uma parte que é inacessível, que no Ocidente é chamado nosso inconsciente. Isso tudo é tita. Nosso inconsciente guarda todas as nossas marcas, todos os nossos padrões, todos os nossos traumas, todas as nossas lembranças esquecidas. Isso é tita. Então, nessa tita tem, primeiro ali é manas, depois toda
todo o arrancara, toda a personalidade. Mas tem uma capacidade em Chitta que é chamada Buddhi. Buddhi é a capacidade humana magnífica de acordar no meio dessa mente e dizer, isso sou eu. Ou seja, a capacidade de autoconsciência, a capacidade de objetividade, de olhar as coisas de cima e de decidir, eu quero isso, vou fazer isso. Ou, eu quero isso, mas não é bom, vou fazer assim. Essa capacidade, ela não vem nem de Manas, aquela mente mais cognitiva, nem da minha história pessoal toda, é uma capacidade de enxergar de cima as coisas. É uma capacidade de consciência, de autoconsciência, de decisão em função de valores e não de impulsos, por exemplo. Eu posso ter determinados impulsos fortíssimos, mas se eu tenho uma consciência formada de que aquilo não é bom, eu consigo dizer não, não vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Essa capacidade de decidir, de dizer não, é por aqui, posso até errar, entendeu? Não é, a questão não é certo e errado, nem é uma coisa moral. Eu só quero dizer que é uma energia diferente. Isso faz parte de Buddhi. Esse mesmo Buddhi tem a capacidade de olhar e ver, olhar-se e ver-se. Tudo isso faz parte do nosso mundo interno, daquilo que é chamado Chitta. Tá claro isso? No entanto, tem uma outra coisa que é chamada Chit. Chit é algo que está além de Chitta. Chit não está afetado por Chitta. Não é nem o Buddhi, hein? O Buddhi está dentro de Chitta, tá? Essa capacidade de olhar de fora, de decidir, blá, 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 isso está dentro de Chitta, tá? É a parte mais elevada, mais sutil de Chitta, mas está lá. No entanto, tem uma consciência que é anterior à própria mente. Chit quer dizer a consciência. É uma consciência que é anterior à própria mente. A mente é a expressão dessa consciência. Essa consciência, ela é antes de Chitta. Isso é muito diferente, eu já falei várias vezes isso, assim, isso é muito diferente da visão ocidental de que a consciência vem do cérebro. De que eu sou um pacote, assim, eu sou um ser individual que tem uma consciência dentro. Na visão do yoga e de todas as tradições do Oriente, é o contrário. O corpo aparece na consciência. A mente aparece na consciência. Existe uma consciência que é uma presença, uma pura presença, que é anterior à consciência eu sou. Eu sou alguém. Esse eu já surge nessa presença. Essa presença é anterior e não é afetada pela nossa mente. E ela não está em algum lugar, ela está em mim. Por isso que o yoga busca parar as atividades da mente, conter as atividades da mente, para quê? Para perceber, para deixar que essa consciência primeira, que não é afetada pela mente,
brilhe. Então, o que vem a ser yoga no seu top? Tá? Porque yoga tem várias etapas, tem vários estágios para chegar nisso, tá? Mas ele já bota o útil. Que é o estado de yoga? É o estado em que as atividades da mente estão envelopadas, diz o Krishnamacharya. Ou seja, elas estão contidas, elas estão envelopadas. Não que a gente eliminou, a gente não se esquece de quem a gente é, nem nada, mas aquilo está parado, aquilo está envelopado, aquilo está contido. E essa consciência primeira vê. É o topo, mas começa pelo topo, a gente tem que falar. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Só, Ai, eu só tenho, né? levantando as sobrancelhas, né, Su? Eu estou vendo lá. Primeira coisa que eu vi, ela levantou as sobrancelhas. Ixi, Maria. Quem que falou que eu tenho? Eu, a Letícia, Nazaré. Eu sempre tenho, né? Aham. Muitas dúvidas. É, Não, eu só fiquei pensando se. Que eu acho que é um pouco cedo para achar que eu entendi, né? Não é esse o ponto, mas. Não, é, mas isso é razoavelmente fácil de entender. Pode ser que a gente ainda não experimente, mas para poder Ah, experimentar, é interessante entender. entendi. É, Mas assim, eu estava tentando associar com alguma coisa que esse cheat que você diz. Eu poderia pensar que, já que ele está por trás de tudo isso, por trás da matéria, por trás da consciência, é o que persevera para além da nossa existência, assim, estarmos aqui. Ele não é nem que ele persevera, ele não entra na existência nem sai, ele é. Ele é. Morremos e ele continua sendo. Isso é mais adiante, porque depois, dentro do Yoga Sutra, ele vai falar de Purusha. E isso é um pouco, isso talvez tenha algumas nuances que a gente teria que considerar, porque aqui ele está falando da experiência de yoga. Na verdade, a experiência de yoga vem, nesse contexto aqui, da experiência de meditação, do estado meditativo, o estado de contemplação. O estado de contemplação é um estado em que as atividades da mente, as possíveis distorções e vieses que a mente pode trazer, estão contidos, estão silenciados. E aí, uma consciência primeira, que é uma pura presença, uma pura consciência, entra em contato direto através da mente límpida com as outras presenças, os objetos da sua meditação. Ou seja, eu vou conhecer o mundo não a partir dos conceitos, das emoções que eu tenho dentro de mim, daquilo que eu já tenho desenhado dentro de mim de alguma forma, da minha experiência, mas através da presença pura que eu sou e a presença pura de algo que está diante de mim. Ou seja, se eu estou diante de uma árvore, eu não olho a árvore como um objeto, mas eu percebo a árvore como uma presença. É a minha presença e a presença desse ser em relação, não mediada pelo que eu estudei na faculdade, que era árvore, o que eu aprendi quando criança, que era uma árvore. Com eu gosto ou não gosto dessa árvore.
Talvez a gente já tenha feito essa experiência. É que passa tão batido para nós, a gente não valoriza, então já não sabe. Mas vocês, talvez, quando crianças, já tenham tido essa experiência. Nazaré, essa experiência tem que ser com. Porque sei lá, por algum motivo eu lembrei do nosso encontro lá em Garopaba, né? Sobre o que tinha, o que não tinha, né? Intenção, enfim, mas não quero misturar as coisas. Mas é possível ter essa experiência, não necessariamente com um objeto, mas, por exemplo, com uma imensidão, por exemplo, sei lá, um oceano, um céu, uma. Mas isso é um objeto. Isso é um Um objeto. objeto é um objeto. Um objeto não quer dizer que seja uma coisa fora de mim, né? Um objeto é um foco da minha mente, Ah, tá. nesse sentido. Então, pode ser algo interno também. Pode ser um pensamento, pode ser um, pode ser várias coisas. O fato é que é minha presença e o ser daquilo. É difícil de dizer, né? Mas é um outro tipo de conhecimento, é o que às vezes a gente fala um conhecimento de coração a coração, né? Quando a essência daquilo se revela para mim de uma forma única. É objeto nesse sentido, mas no sentido de que é um foco meu, não que seja um objeto lá fora, né? Eu falei uma árvore, mas pode ser outras coisas. Ou seja, ele vai explicitar mais, porque é difícil isso aqui, né? Vai ter um comentário do Vyasa sobre esse sutra. Então, o Vyasa é aquele grande Vyasa, aquele grande sábio da Índia, que já comentou muitas coisas, que reuniu o Mahabharata, que estruturou a Bhagavad Gita. Ele fez o primeiro comentário do Yoga Sutra. Dizem que se não fosse esse comentário do Yoga Sutra, a gente não entenderia o Yoga Sutra hoje em dia, porque ele que torna mais ou menos claro o que é que o Yoga Sutra quer dizer. Então, eu não estou aqui dando minha opinião propriamente, eu estou dando meu território, como é que eu percorri esse território. Mas quando eu falo do mapa, eu estou seguindo aquilo que a tradição fala. Então, tem esse comentário do Vyasa que vai explicitar um pouquinho, né, para nós, o que é Chitta, o que é Chitta Vritti Nirodha, o que são os estados mentais. Então, eu acho que hoje a gente não tem tempo, né? Ou a gente tem um pouco de tempo ainda, acho que temos, né? Talvez tenhamos. Se vocês estão cansados, a gente pode parar, porque esse assunto é um pouco denso, né? Mas a gente pode também ver esse comentário do Vyasa. Ele vai falar, ele vai tentar quebrar essa coisa imensa ali em partes, né? Vamos por partes. Então, ele vai quebrar o negócio, vai dizer assim, existem cinco estados mentais. Vai dizer, a gente pode... Isso é uma coisa maravilhosa da Índia. A Índia, o conhecimento da Índia, ele quebra as coisas, ele divide, ele enumera, para a gente poder mais ou menos entender, né? Então, ele vai dizer, a gente tem, de todos os estados mentais que a gente experimenta, todos os estados internos, de todos os vrittis da nossa Chitta, a gente poderia caracterizar, assim, de forma geral, né? Os estados mentais como sendo assim. O primeiro deles é chamado Kshipta. Vou escrever. Estou sem auxiliares aqui, senão meus auxiliares estariam escrevendo. Senão, mas vou ter que escrever aqui. Vai demorar um pouquinho, mas tenham paciência. Um pouquinho. Kshipta.
muda. Ixi, o troço começa a corrigir. Ele não aceita o sânscrito. Cripta foi, não sei por quê. Muda. Vikshipta. Então, 5 palavras, eu mandei lá. Vocês receberam? Tá. Então, isso são 5 estados possíveis do nosso mundo interno. A gente pode estar kshipta. Kshipta quer dizer assim, muito agitado. Como se estivesse caindo, assim, a imagem que eles dão, como se estivesse caindo neve. Vários flocos, mas na verdade, assim, como se estivesse caindo pensamento de tudo quanto é lado, sensações de tudo quanto é lado. Hoje em dia a gente conhece muito bem, né? Porque a nossa sociedade tem todas essas, tem a classificação, né, de todas as doenças mentais, né? Então, estados de ansiedade muito elevados, quando a gente está muito agitado, quando tem ataques de pânico, quando está muito, muito, muito fora de controle, quando está assim, realmente. Quem já experimentou isso sabe quanto de sofrimento tem, né? Numa coisa assim. E todos nós, às vezes, passamos por isso, né? É, não é nada estranho para mim, bem me lembro. Então, a gente passa por isso, né? E a gente vê, né? Isso é uma possibilidade de operação da mente. A mente fica completamente fora de controle. O outro seria, assim, a contraparte disso, é quando a mente fica completamente torpe, catatônica. O total embotamento, a inércia, a depressão completa. Aí, mais tarde, né, a gente vai saber que existe aqueles estados, né, que chamam como é, a bipolaridade, na verdade, é a oscilação entre Kshipta, segundo isso aqui, Kshipta e Muda, né? A pessoa oscila, né? De uma mania, uma ansiedade, a mente está assim girando e a pessoa vai fazendo coisas completamente fora de controle e depois vem um estado de catatonia. Então, esses dois estados, eles são possíveis. Já está aqui catalogado lá, 2.500 anos atrás, e isso é, na verdade, um, um, um registro de uma tradição oral que é mais antiga. Então, na verdade, isso já era bem conhecido, ou seja, é uma coisa da mente humana, a mente pode assumir esses estados. E aí a Camila está lembrando, né, que na própria Bhagavad Gita, lá o Arjuna tem uma crise de muda, né, de depressão, de tristeza profunda, de ficar em catatonia absoluta, depois de um estado de ansiedade muito grande, porque ele não sabe se faz uma coisa, se faz outra, se entra naquela luta, se não entra, porque ele vai ter que enfrentar a situação de que do outro lado estão seus familiares, enfim. Então,
fazendo um parênteses, né? Mas existe essa ideia, né? Na tradição da Índia, muito bem colocada depois nesse drama que vai ser a Bhagavad Gita. E ali, então, esses dois estados, eles são considerados estados abaixo do que é considerado a normalidade. A normalidade é Vikshipta. Vikshipta seria o estado distraído, né? Às vezes a gente está concentrado, às vezes a gente está distraído. Isso é o normal. No dia a dia, a gente precisa fazer um negócio, né? Precisa lavar a louça. Aí a gente vai lá, a gente nem se concentra muito para lavar a louça. Acho que isso é outra coisa. A gente tem que falar com o marido, com a namorada, com o filho. A gente vai lá, fala, concentrado. Também isso não é muito comum. Nem isso, mais. A gente vai lá e se concentra um pouco, tá? Se concentra e fica e se envolve com aquilo, nananina, nananana. Ou então, mesmo que seja lavar louça, vai lá, nananina, tá. Mas daqui a pouco, mesmo lavar louça, a gente já faz sem pensar. E já passa para outra coisa. E já passa para outra coisa. Concentra um pouco, já se distrai, né? No dia a dia, é assim, né? Não é que está errado, é assim. O normal, digamos assim, o normal. E a maior parte das vezes a gente passa nesse estado a vida inteira. Só que existem estados acima desse. Assim como existem os dois abaixo, tem os dois acima. Acima desse é chamado ekagrata, eka-agra. Eka é um só. Agra é a ponta brilhante do pavio aceso. Aquela pontinha vermelha, assim, do pavio, quando ele está aceso, chama agra. Então, eka-agra, uma só agra. Um só ponto luminoso. Um só ponto luminoso é quando a nossa mente está totalmente concentrada num assunto, quando é algo do nosso interesse, quando é algo do nosso gosto, quando é algo do nosso amor, quando é algo da nossa dedicação. Aí a gente está ecágrata. E esse estado de estar concentrado, completamente envolvido, ele nos dá uma grande felicidade interna. Porque a gente encontrou algo que nos captura num certo sentido, que nos envolve, que faz com que a gente inteiro vá naquela direção. Ah, esse é um estado superior. E a gente busca. E acima dele ainda tem Niroda. Niroda é quando o envolvimento com esse agra, com esse foco, é tão grande, que é como se não tivessem dois. É um envolvimento tão completo, que é como se houvesse um só o objeto brilha. É como se eu e ele fôssemos uma coisa só. Eu e o oceano, eu e a árvore. Eu conheci a intimidade daquilo, e a intimidade daquilo revela a minha intimidade. Isso é Niroda. Um estado em que duas presenças estão unidas. Yoga é isso, no seu mais alto nível. Yoga também é o caminho para isso. Mas como objetivo, yoga é isso. Ele diz aqui. E o mais interessante, né, que a gente vê é que a mente ela relaxa não é quando ela se distrai, mas é quando ela se envolve.
Esse se distrair, digamos que é um subterfúgio, assim, é uma anestesia. É claro, por que que as pessoas vão buscar, assim, por exemplo, esportes radicais, aqueles tipo bungee jumping, aqueles negócios? É porque diante da perspectiva da morte, ele é uma perspectiva da morte, né? Construída e tal. Ah, obrigada, Camila. Obrigadíssimo. Não foi tu? Quem foi? A alma que veio. Foi aqui? Camila está muda, ela não pode falar. Abadia. Abadia! Eba, obrigada, Abadia. A benção, Abadia, obrigada. Tem uma muda e uma invisível. Ah, bom. Não, então eu estava dizendo, essa experiência do bungee jump, né, que a pessoa vai, tchau, se joga lá. Por que que a pessoa faz isso, né? É porque quando a pessoa está diante da morte, a pessoa vai experimentar, é tudo como se ela fosse cair, né? Está caindo, ela está jogada, né? O organismo inteiro vai entrar em choque. A mente para nessas horas. E o fato da mente parar é um Chitta Vritti Nirodha radical. A pessoa busca aquela sensação de ficar livre dessa mente comum. Entrar em contato com uma mente que está assim diante da própria morte. Ora, é um estado de direcionamento e concentração absoluta. Também quando a gente sai para se distrair, né? Ou toma um vinho, o que a gente está fazendo, né? A gente está um pouco pacificando aquela mente do dia a dia. A gente quer entrar em um outro estado. Mas o que verdadeiramente faz com que a gente alcance esse outro estado é o profundo, o estado de profunda conexão, né? Vocês Mas têm era alguma coisa? Diga. justamente, assim, não sei se eu estou sendo simplista demais das minhas organizações aqui, mas assim, eu posso então dizer que quando eu entro nesse estado de Niroda, eu estou deixando Tite vir à tona. É isso. Eu estou simplificando muito. Sim, sim. Cheat, vem à tona. Cheat, que está, assim, muito... Não é que Tito vem à tona, ele está sempre à tona, mas a tua percepção não está mais obstruindo a tua experiência de Tito. Entendi. Tito está sempre ali, mas é tão íntimo, tão óbvio, que a gente não percebe. Quando a nossa percepção alcança esse estado de direcionamento, ou até esse estado de niroda, né, de total envolvimento a ponto de estar completamente envolvido com o objeto, essa presença é a que está operando. Ela passa a ser perceptível. A gente pode ir chegando perto disso, né? Por isso que, assim, a gente vai se dando conta, por isso que é importante a gente conhecer a própria mente, né? Muitas vezes a gente está operando sempre a partir de conteúdos que a gente carrega. A gente reage às coisas externas, a gente reage aos outros, a gente reage a partir de uma série de coisas que a gente tem dentro. E aí vai começando a não dar certo, né? Graças a Deus.
Porque se desse certo, a gente nunca ia procurar algo melhor, uma forma melhor de operar. Então, a gente vai procurando crescer, né? A gente não consegue controlar o mundo externo, por mais que a gente queira, de tal maneira que ele opere do jeito que a gente gosta. Não consegue. Então, a gente vai tendo que mudar certas coisas, transcender certas coisas. A gente tem que compreender por que certas coisas estão ali, por que elas não são funcionais, que é melhor que eu mude, que eu abandone, que eu cresça, né? Que eu vá aprendendo uma forma mais acolhedora de ser, né? Acolhedora daquilo que é. Não é acolhedora só no sentido emocional, né? Que eu vá podendo lidar melhor com as coisas, não me deixar comandar por tudo de fora. Não deixar que as coisas fora entrem em mim de tal maneira que eu fico o tempo inteiro respondendo e reagindo, né? Então, para isso eu preciso me conhecer. Aí, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou vendo, eu vou desenvolvendo esse olhar que é mais perto de mim do que a minha capacidade reativa, compreende? Eu vou indo aos poucos. O que não significa que eu não possa, que seja só uma coisa gradual. Eu posso ter essa experiência de total e completo envolvimento sem nenhum processo. Ele pode acontecer. É bom que a gente se lembre, às vezes, tentar lembrar, assim. Isso vocês podem fazer de tema de casa, assim. Quando a gente é criança, né? Quando a gente tem aquela experiência de estar tão conectado com a vida, ou com alguma coisa que está acontecendo, ou com um animal, ou com uma pessoa, ou com algo na natureza, ou com um brinquedo, que aquilo e tu são uma coisa só, intensa, reveladora. Depois a gente apaga essas experiências, né? Ou então não precisa ser só na infância, às vezes a gente tem isso num relacionamento íntimo, pode acontecer também. Ou em momentos da vida, como quando a gente tem um filho, imagino que possa acontecer. É que ter um filho, às vezes, vem envolvido com tantas preocupações que às vezes eu não sei. Mas às vezes acontece também, né? Ou então diante de experiências também que são desafiadoras, né? Diante da morte de alguém importante. Como se essa mente, ela se silencia. Então, a pensar, né? A lembrar, a recuperar, a guardar em algum lugar importante da gente mesmo, esses momentos em que a gente se aproxima de uma intensidade de vida maior que tem a ver com isso. Vocês têm mais alguma coisa que gostariam de falar? Ou pensar, ou dizer, ou compartilhar? Hum? Nasa, Inés, Oi, hoy, Inês. ¿cómo se aplica este sutra, todo esto que falaste, en la práctica concreta de yoga? ¿Es la concentración de la respiración en movimiento y llegar a ese punto de concentración en la respiración, en movimiento, en esa meditación, en movimiento que faz llegar allí? Todo o caminho de yoga é para chegar nisso, né? Nessa experiência. Mas yoga é meditação, né? Se vocês forem
escutar o que diz a escritura fundamental de yoga. Não existe yoga e meditação. Yoga é meditação. Não foi transmitido assim para nós, né? Porque isso aqui é uma coisa profunda, né? E, bom, como é que a gente vai vender meditação, né? Agora até está mais vendável, mas enfim. Yoga é meditação. Isso é a essência de yoga. É claro, o yoga são, né, ele vai indo aos poucos. Primeiro ele está dizendo o que yoga é. Depois ele vai dizer como é que a gente chega ali, né? E é através da prática de meditação. Não tem como a gente chegar aí de forma consistente, porque, por exemplo, essas experiências que eu estou dizendo para a gente relembrar aconteceram espontaneamente, às vezes. Mas a gente não sabe como repetir. Então, a gente não pode dizer que é um caminho formal. Mas o caminho de yoga é o de chegar nessa experiência repetidas vezes, de tal maneira, isso vai chegar até o ponto em que eu não saio desse lugar de presença. Mas para isso existe uma prática, tem que ter uma prática, claro. Uma prática consistente, que ele vai dizer, tem que durar muito, vai levar muito tempo, vai ter que ser constante, vai ter que ser diária, vai ter que ser com muita atitude positiva, vai ter que ser na relação com alguém que te sustente para poder manter essa prática viva. Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter disciplina, tem que ter entusiasmo, tem que ter desejo. Para a prática, hein? Então, é alguma coisa de fôlego. Mas também não é como assim, vou ter que carregar pedra montanha acima para quando chegar lá as pedras rolarem comigo de volta montanha abaixo. Não é um trabalho desse tipo. É algo que faz a gente feliz desde o primeiro passo. Desde só a gente saber que é isso, a gente já fica, uau, quem sabe? Cada pedacinho caminhado é um pedacinho ganho da gente mesmo, porque a gente não está indo para um terreno exterior que a gente está conquistando, a gente está conquistando um espaço interno de visão, de experiência. E isso faz com que a gente sinta que a vida vale a pena. Então é isso. Não sei se eu respondi. Tem muita prática, sim, né? A gente, mas muitas vezes a gente faz as práticas e não sabe por que está fazendo. É importante a gente resgatar por que a gente pratica, porque senão a gente pode estar fazendo as práticas para ficar assim num bom shape. Não tem nada contra um shape legal, mas não basta. A gente não pode fazer todos esses esforços assim para ficar numa boa, ou para assim ficar, como é que eu vou dizer, operando no máximo da sua capacidade, no seu trabalho, na sua área de expertise. Não, é pouco. A gente tem que querer mais. Tem que querer mais. Tem que querer tudo. Ousar desejar tudo. Ousar desejar tudo é ousar desejar isso, a plenitude da vida. Claro que a gente vai ter que passar por coisas, mas esse tipo de percepção viva, esse estado de estar vivo, é aquilo que a gente
quer. Nesse processo, a gente vai ter que lutar com muitas coisas, né? Vai ser luta de vida e morte. Mas aí são momentos que a gente vai ter que escolher. Largo isso, não largo isso. Aí tem Vairagya, né? Mas isso é adiante, tá? Mas o mapa é bem completo, viu? Então, isso. Ficamos por aqui, por hoje. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite para vocês, obrigado. Bom fim de. Boa noite, Nasa. Obrigada. Aula Obrigada. maravilhosa. Boa noite, obrigada a Tchau. você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Boa noite.